Fala galera, boa noite, tudo bem? Galera, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre o consórcio imobiliário. Eu queria aí bater um papo com vocês. Se alguém tiver consórcio imobiliário, vocês me avisem aí pra gente ver se vale a pena ou não, tá? Eu particularmente acho que não vale a pena. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um consórcio, tá? Então eu tenho consórcio. O meu consórcio é pela administradora Porto Seguro, tá? Como vocês estão vendo aqui eu protegi meus dados pessoais. Esse aqui é um extrato do consórcio, aquele extrato que a gente solicita pelo aplicativo. E ele chega no nosso e-mail, tá? Então ele é um consórcio de imóvel, taxa de administração de 20% com aquele 1% de antecipação. Aqui vem alguns percentuais, enfim, que para mim que sou leigo assim, não consigo compreender muito bem, tá? Mas é assim que vem né, o extrato aí da administradora de consórcio, né? Então vem aqui algumas informações, valor a pagar, valor pago, enfim. Os valores percentuais pagos, a pagar. Isso aqui para eu, que sou cliente leigo, isso aqui para mim não me ajuda muito, tá? Então se alguém puder me ajudar, deixa nos comentários aí, decifra para mim isso aqui que para mim tá grego, né? Ou inglês também, para mim tá em inglês porque eu não falo inglês, não compreendo inglês, enfim, para mim tá diferente da minha linguagem leiga, tá? Então vocês estão vendo aqui o meu extrato. Eu tava fazendo uma conta esses dias, tava preocupado, né? Porque, poxa, meu consórcio é 16 anos e 8 meses, né? São 200 meses para pagar, né? E eu fiquei preocupado, falei, nossa, poxa, quanto será que vai custar a minha carta lá no final, né? Porque na verdade, eu já tô contemplado, né? Eu já tô com o bem. E essa daqui é uma das minhas cartas, né? Eu tenho outra começou com esse mesmo valor de crédito, né? Mas assim, ela já foi corrigida, né? Então ela já tá num valor de crédito mais alto, né? Elas começaram com esse valor aqui, ó, 238.656,77, tá? E hoje, né, depois começou aqui em 2022, hoje a gente está em 2025, então o crédito já está corrigido em 287.890,27. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, então. Aí eu fui olhar o meu contrato, né? Para ter uma ideia. Uma estimativa assim, né? De como é que vai se comportar esse reajuste, né? E aí eu anexei aqui os meus contratos nessa ferramenta chamada Notebook LM. Eu recomendo, viu? Para você estudar o seu contrato, é muito bom isso aqui. Uma ferramenta gratuita do Google. Que você sobe aqui seus documentos, né? Como fonte, você começa a estudá-los. Aí eu fui estudando aqui, né? Qual que é a taxa de administração que a Porto Seguro cobra. Como é que ela cobra essa taxa, né? Então, aí foi me respondendo aqui algumas coisas bem interessantes. Né? Então, uma taxa de administração de 20%, com 1% antecipado. Né? A base de cálculo é sempre sobre o valor do crédito, então fiquem espertos. Porque à medida que a sua carta vai sendo corrigida, obviamente a Porto Seguro vai ganhar mais, porque é um percentual fixo, mas é em cima do valor do crédito, tá, galera? Por que isso é importante? Porque apesar de o extrato não mostrar, a sua parcela ela é composta de fundo comum, fundo reserva, seguro e taxa de administração, tá?
Então, assim, antigamente, né, a Porto encaminhava um extrato mais detalhado que dava para ver isso. Hoje em dia tá meio difícil pelo aplicativo, pelo menos eu não consigo ter esse acesso, tá? Mas se eu estiver falando bobagem, quem for da Porto Seguro comenta aí no vídeo aí e esclarece pro pessoal, tá bom? Então vamos lá. Aí eu tive uma redução, né, de 50% no valor da parcela até ser contemplado, beleza? Eu fiz um adiantamento, né, para entrar no grupo, show de bola. Aqui, ó, fundo reserva, tá vendo? Ele traz aqui alguns percentuais, seguro de vida, né, juros e multa. Tá bem legal isso daqui, para você estudar é bem legal. Cláusula penal. Lembrando que, segundo a Porto Seguro, quem desiste ou cancela o consórcio só vai receber isso ou quando o grupo terminar ou se for sorteado, tá? Isso aqui é uma questão assim bem importante para você que está pensando em entrar no consórcio, até porque algumas empresas vão te assediar querendo comprar a sua carta se você desistir, né? Com um pequeno deságio, eu já recebi ofertas com um pequeno deságio de 75%, por exemplo. É legal, se você também recebeu alguma proposta desse tipo, deixa aí nos comentários aí qual foi o percentual de deságio que ofereceram para vocês também, tá bom? Aí você tem aqui algumas taxas de substituição, o lance fixo, o lance embutido, que eu utilizei também, o lance embutido, para pegar essa carta. Só que não se enganem, tá? Se você usa 30% do valor da carta para dar o lance embutido, esses 30% eles vão ser abatidos do valor do seu crédito, tá? Então se a sua carta aqui é esses 238 mil, se você usar os 30% de lance embutido, você não vai receber os 238 mil não, tá? Você vai ter o desconto lá dos 30% que você usou de lance embutido, tá bom? Então tem que ficar esperto com isso também. Aí eu entrei aqui na questão do índice de correção, né? Nos meus contratos, o índice de correção é o seguinte, é a média simples entre o INCC da FGV e o IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo. O INCC é aquele da FGV que corrige, né, o índice nacional da construção civil. E aí o que eles fazem, né? Você tem que pegar lá esse índice, esses dois índices, os 12 meses desses índices, somar os dois e tirar uma média, tá? E aí o que acontece? Para não perder muito tempo, eu vim aqui no ChatGPT e mandei um prompt para ele. ChatGPT para 2026, qual é a estimativa de reajuste em percentual para? Aí eu coloquei lá o que a Porto Seguro estabelece como cálculo, né, para esse reajuste. E aí o ChatGPT foi lá e me trouxe, né, as projeções mais recentes do mercado, Boletim Focus, indicam um IPCA em torno de 4,6 a 4,10, né, em 2026. E aqui a estimativa do INCC da FGV em torno aí de 6%, né? Aí somam-se os dois e divide por 2, que é uma média simples, né? Então são dois índices, soma o acumulado dos dois, divide por 2, chegamos aqui numa taxa de 5,04. Eu não acredito muito nessa taxa não, então eu majorei 1%. E aí aqui na minha tabela eu coloquei um reajuste anual médio de 6%. Então, aqui é um cálculo simples, tá? Que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Não significa que é o cálculo correto, tá? Esse é um cálculo meu. Se tem algum consultor, gerente, especialista em consórcio aí, comenta aí, vê se o cálculo tá certo ou não. Pelo que eu estou observando, o cálculo tá correto, tá? As análises que eu fiz aqui entre o extrato, né?
aqui o extrato do consórcio e a minha tabelinha aqui, parece que está correto. Apesar de ser muito complexo, os cálculos são muito complexos e não dá nem para eu chegar nesses números absolutos aqui, ó. Eu tentei fazer, confesso que tentei fazer aqui. A taxa de administração 20% do valor do crédito inicial, mas não dá, não bate, porque eu vou até apagar isso aqui. Sabe por que não bate, pessoal? Porque ano a ano vai corrigindo. A não ser que a gente pegue esses 21% aqui, ó. Vamos pegar esses 21%, ó, esse mais esse, certo? Vou pegar isso daqui, esses 21%, né? E dividir aqui por 200. Aí eu vou ter aqui uma estimativa, né? Vamos ter aqui uma estimativa. Deixa eu apagar isso aqui, fazer de novo. Igual esse mais esse, tá tudo junto. Não. B2 mais B3. Aí a gente divide tudo isso por 200. Por que 200? São 200 meses, certo, pessoal? 200 meses. 200 meses, né? 200 meses dividido, aliás, 21% dividido por 200, que são 200 meses, daria 0,11%, tá? 0,11% de taxa de administração, isso aqui ao mês, tá? 0,11% ao mês. Se a gente anualizar isso daqui, seria esse vezes 12. Mas aqui eu tenho que arrumar. Tenho que deixar em percentual isso daqui. Vamos ver. Daqui vezes 12. É isso. Tá? 0,11% ao mês. 1,26% ao ano. Nossa, você fala, nossa, é pouquinho, é baixinha a taxa de administração, né? Tá, só que vocês não esqueçam que à medida em que o tempo vai passando, a sua carta de crédito vai ganhando valor, tá? Por que que ela vai ganhando valor? Porque você tem que corrigir ela ano a ano pelo reajuste anual médio. Aquele reajuste anual médio lá do IPCA mais INCC, a média simples dos dois. Então é o seguinte, eu comecei lá em 2022 com 238 mil, que era o valor do meu crédito, certo? Agora em 2025 ele já está lá em 285 mil, acho que está até mais. Então deve, em algum momento aqui essa taxa aqui foi maior, tá? Em algum momento. Tá bom? Só que o que me assustou, pessoal, o que me assusta é isso aqui, ó. Ao final do 16º ano, essa minha carta que começou em 238, ela vai estar 570.380,85. Olha isso, pessoal. Olha o tamanho desse reajuste em 16 anos. Entendeu? E o pior não é isso. O nosso extrato aqui, né? Eu sei que eu pago um valor de parcela hoje, né? Depois da contemplação, tá aqui, ó, na casa dos R$ 1.000 de parcela nessa carta, tá? R$ 1.000 de parcela nessa carta. Neste ano, tá? E se a gente for fazer a projeção, por exemplo, para 2026, certo? Se eu pegar esses R$ 1.000 de hoje e multiplicar
pelo 6%, quanto é que vai dar isso? Isso se eu estiver fazendo a conta certa, tá? Para 2026 eu já vou ter uma parcela de R$ 1.060, tá? Já vou ter uma parcela de R$ 1.060. Aí aqui em 2027 o reajuste já vai ser em cima dessa parcela, dos R$ 1.060. Aí vocês façam a conta aí. Mas enfim, pessoal, quando vão te vender o consórcio, ninguém te fala isso, tá? Ou melhor, ninguém para fazer esse cálculo. Vocês têm que parar para fazer esse cálculo. Vocês estão recebendo um crédito. Digamos que você seja contemplado no primeiro ano, ou que você dê lance. Se você der lance, sua situação é pior ainda, tá? É pior ainda, porque o seu crédito vai continuar sendo corrigido para cima. Tá? Aqui o que acontece, o seu reajuste, ele não é em cima do seu saldo devedor. Não é em cima do valor do crédito. Isso que é danoso no consórcio. Entendeu? Porque eles alegam que o grupo precisa manter o poder de compra de quem ainda não foi contemplado. Então vocês têm que ficar esperto. Porque por mais que vocês amortizem, deem dinheiro para se livrar disso logo, vocês não vão ter R$ 1 de desconto. Desconto vocês não vão ter. Vocês vão pagar taxa de administração cheia. O único desconto que vocês vão ter, meus irmãos, que eu não sei se é desconto, mas vocês vão se livrar do reajuste anual. É isso que vocês vão se livrar, tá? Mas percebam que 6% ao ano, né? É muita coisa de reajuste. É muita coisa, isso vai impactar na parcela de vocês. Então vocês têm que ficar espertos, têm que fazer conta. Na minha opinião, que tem o consórcio é uma cilada, tá? Façam conta. E eu tô provando para vocês aqui, ó. Um crédito de 238 mil, no final das contas vai sair por 570.390. Vamos ver qual é a diferença disso, ó. Aqui, ó. Dividido por esse. Vamos ver quantas vezes você vai pagar esse valor. Ó, você tá pagando quase 2,5 vezes o valor que você pegou, entendeu? Tá? Então fiquem espertos. Tá bom? Fiquem espertos, porque consórcio, na minha opinião, não é uma boa, é uma cilada. Tá? Então você tá tomando um crédito aqui de 238. Imagina que você foi contemplado no primeiro ano. Você pegou 238, comprou lá seu apartamento. No 16º ano, você vai ter pago 570.380. Vai ter pago mais, né? Você vai pagar mais porque tem a taxa de administração. Não esqueçam disso, viu? Não esqueçam disso. Tá? Você consegue prever aqui uma taxa de administração para o primeiro ano. A não ser que a Porto Seguro disponibilize lá o extrato completinho, bonitinho, que deixem mais transparente para o consumidor. Se a Porto Seguro fizer isso, a gente vai conseguir saber de fato quanto a gente vai pagar. Mas eu ouso dizer a vocês que esses 570 mil não é o preço final não, tá, galera? Não é o preço final. É muito mais do que isso. Então vocês fiquem espertos. Nego vendendo consórcio aí dizendo que é mil maravilhas, que é melhor que financiamento. Financiamento pelo menos você consegue amortizar. Tem até o canal do Primo Pobre lá que conta umas coisas legais. O canal do Primo Pobre conta umas contas, faz umas coisas legais lá, que ele tem uma calculadora que ele mostra no site lá. Se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Que você consegue simular a amortização, o cachorrinho latino. Então fiquem espertos, galera.
Eu ouso dizer a vocês que é mais do que esses 570 mil aqui, viu? Esses 570 mil aqui é muito próximo. É por conta desse 6% do reajuste médio aqui, ó. Mas o que não tá nesse cálculo aqui, galera, é essa taxinha de administração aqui, ó. O seguro de vida também ainda não tá. Então é isso, meu. Tem que ficar esperto. Se você conseguiu fazer a conta certa aí, deixa os comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Isso aqui é um alerta pra vocês aí de alguém que foi despertar pra consórcio. Pior que eu já tinha tomado Eu já tinha tomado na cabeça com consórcio, mas depois eu conto pra vocês. Tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.